Questão 31. Dadas as funções f e g, definidas respectivamente por f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 3 e g de x igual menos x ao quadrado menos 4x menos 3, e representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, a distância entre seus vértices é. Bom, então eu estou recebendo aí, né, a função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E estou recebendo também a função g de x, que é igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 3. E o que ele pede aí? A distância entre os seus vértices. A distância entre os vértices. Sabe que vértice é um ponto, né, que tem como coordenadas x do vértice e y do vértice. Então, na realidade, a gente quer saber a distância entre dois pontos. Esses pontos são o vértice de uma função e o vértice da outra função. Como que eu vou calcular, ou como que se calcula vértice desta função? Função do segundo grau tem vértice. E o vértice, né, é o ponto mais alto do gráfico da parábola que representa a função do segundo grau, ou o vértice é o ponto mais baixo, é o ponto lá, o valor mínimo da função. Como que eu calculo? Bom, eu tenho basicamente duas formas de calcular o vértice. Deixa eu colocar aqui, ó. Vértice da parábola, eu tenho como é o vértice é x do vértice e y do vértice. O x do vértice eu posso calcular fazendo o quê? Menos b sobre 2a. É a fórmula do x do vértice. O b é o coeficiente do x, né? E o a é o coeficiente do x ao quadrado. Então tem uma fórmula para o x do vértice. O y do vértice também tem uma fórmula. Y do vértice é menos delta sobre 4a. E esse delta, né, lembra lá do teu nono ano, da tua oitava série, que é b quadrado menos 4ac. É o discriminante da equação do segundo grau. Ok, então eu posso descobrir o vértice usando essas duas fórmulas. Ou eu tenho um método alternativo. Eu posso calcular o x do vértice fazendo o quê? A média das raízes, que seria o x1 mais o x2 divididos por 2, ou seja, soma as raízes e divide por 2. Isso por quê? Porque o vértice fica onde? Fica um ponto que fica no meio das raízes. É o ponto médio das raízes. Se o vértice não ficasse bem no meio entre as raízes, a parábola ficaria torta, né? Então, x do vértice também pode ser calculado pela média das raízes. E o y do vértice, eu posso calcular também de um modo alternativo, fazendo o quê? Bom, aí na lei da função, eu substituo o x do vértice calculado, ou desta forma aqui, ou da forma usual aqui, através da fórmula, tanto faz. Eu pego o x do vértice e substituo na função. Então ficaria aqui a que multiplica x do vértice ao quadrado, mais bx, ou seja, bx do vértice, mais c. Então, se no lugar do x eu coloco o x do vértice, o que eu vou encontrar? O y correspondente, que é o y do vértice. Ok? Fazendo isso, então, eu vou usar como maneira de calcular o vértice, já que eu tenho que escolher uma das duas, eu vou calcular usando a média das raízes e depois vou substituir o x do vértice aqui, tá? Então vou usar essa forma aqui. Então fazendo aqui, ó, preciso das raízes. As raízes eu resolvo como igualando a zero e calculando o valor do x, que eu posso fazer através da fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. A soma é o menos b,
que é igual a 4. E o produto é o C, que é o 3. Aí eu tenho o x1 e o x2. Aí pensa, dois números que multiplicam e dá 3, e quando somam dá 4. 1 e 3. 1 vezes 3, produto 3. 1 mais 3, soma 4. Então eu tenho as raízes 1 e 3. Então o x do vértice aqui, eu posso fazer de que forma? 1 mais 3 sobre 2, é a média das raízes. Isso vai dar 4 sobre 2, e isso vai me dar 2. Para eu calcular o y do vértice, o que eu faço no y do vértice? Bom, aí eu pego este 2 aqui e substituo no lugar do x. Substituo aqui no lugar do x e aqui no lugar do x. Então, fazendo isso, eu tenho x ao quadrado é o x do vértice, então 2 ao quadrado. Menos 4x menos 4, que multiplica o x, que é o 2, mais 3. Então, o y do vértice está dando aí 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, menos 8, mais 3. 4 menos 8, menos 4. Menos 4 com mais 3, menos 1. E o y do vértice está dando menos 1. Então, eu sei aí que o vértice desta parábola, vértice, fechou o ponto 2 e menos 1. Ok. Vou fazer o mesmo procedimento na outra função. Vou calcular o x do vértice pela média das raízes. Então, menos x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a 0. E vou resolver. Para resolver o valor de x, eu posso multiplicar esta equação por menos 1. Fica mais fácil, né? Aí eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. E aí, por soma e produto, a soma é menos 4 e o produto é 3. Então, eu tenho x1 e x2. Vai pensar, dois números que multiplicam-se dá 3 e a soma é menos 4. São os mesmos valores lá, né? Só que negativos, menos 1 e menos 3. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3 o produto. E menos 1 com menos 3 dá uma soma de menos 4. Ou então, né, tu pode aplicar a fórmula de Bhaskara aqui nessa equação do segundo grau e vai encontrar menos 1 e menos 3. Bom, agora que eu tenho as raízes x1 e x2, vou fazer o x do vértice. Como que eu faço o x do vértice? Somo as raízes, menos 1 com menos 3 sobre 2. Média das raízes. Menos 1 com menos 3, menos 4 sobre 2. Isso vai me dar aqui menos 2. Então, esse é o x do vértice. Para eu encontrar o y do vértice, eu vou substituir esse menos 2. Só que aí tem um detalhe. Eu tenho que substituir na função original. Aqui, ó, vou substituir nessa aqui, onde eu tenho menos x ao quadrado, menos 4x, menos 3. Eu não posso mexer nisso. Eu não posso usar essa aqui, ó, que foi multiplicada por menos 1, para calcular o valor do y. Eu tenho que pegar a original. Então, fazendo essa substituição, no lugar do x eu coloco menos 2. Então, eu tenho aqui menos x ao quadrado. Como o x é menos 2, fica menos 2, que é o x ao quadrado. Então, menos x ao quadrado, menos 4 vezes o x, que é o menos 2. Isso mais ou menos 3. Y do vértice está me dando menos 2 ao quadrado, aqui dá 4 positivo, né? Isso aqui vai dar mais. Com menos de fora, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. E aqui menos 3.
Isso vai resultar para mim y do vértice igual menos 4 com mais 8 dá 4, 4 menos 3, 1, e o y do vértice é igual a 1, ok? Então, o vértice aqui é o ponto menos 2 e 1. Ok. O que ele está pedindo nessa questão? Ele está pedindo a distância entre vértices. Então, ele quer saber a distância do vértice, vou chamar assim de vértice 1, até o vértice 2. Ó, vou colocar aqui esse, então, como o vértice 1 e esse aqui vértice 2. Então, distância entre dois pontos. Eu posso usar a fórmula tradicional para a distância de dois pontos, eu posso usar, de certa maneira, um atalho para essa distância. Então, como que se faz essa distância aí? Eu coloco um ponto um embaixo do outro, coloco o V1, que é formado por 2 e menos 1, coloco o V2, que é menos 2 e 1, traço uma linha aqui e calculo as diferenças aí entre os x e entre os y. A diferença de 2 até menos 2 é igual a 4. A diferença entre menos 1 até 1, a diferença é 2. Então aqui, ó, de 2 para menos 2, diferença entre os x, 4. Isso porque, se eu estou lá no 2 positivo e quero ir até o 2 negativo, eu vou caminhar 4 vezes, eu vou dar 4 passos. Do menos 1 até 1, a mesma coisa. Se eu estou do menos 1 e quero ir até 1, eu vou caminhar 2 passos. Então eu tenho 4 e 2. Aí eu ponho dentro da raiz. Então a distância aí, V1, V2, é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 2 ao quadrado, 4. Isso está dando raiz de 20. Então a distância é raiz de 20, que eu não tenho na alternativa, porque usualmente se faz o que com a raiz de 20? Se simplifica. Então a distância V1, V2 é igual. Raiz de 20, se eu simplificar, eu vou encontrar 2 ao quadrado vezes 5. Para quem não lembra, né, ó, 20 dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, dá por 5 e dá 1. Então isso é 2 ao quadrado vezes 5. Aí eu posso cancelar expoente com índice aqui, pula para fora o 2, e isso vai ficar o quê? Vai ficar 2 raiz de 5. Então, organizando aqui, eu tenho 2 raiz de 5. Ok? Ó. Aqui. Corta, sai fora o 2. 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 que está na letra E. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. E antes de encerrar, rapidinho assim, só um comentário, já que sobrou um espaço aqui, né? E vocês não têm muito o que fazer agora. Eu poderia ter calculado o x do vértice aqui, ó, usando a fórmula menos b sobre 2a. Vou fazer só para a primeira aqui, ó. Ficaria menos, quem é o b? O b é menos 4, ó, aqui, ó, b é menos 4. Então, menos b menos o menos 4. Sobre 2a, 2 vezes o a é 1, 2 vezes 1. Isso vai dar menos com menos dá mais, dá 4 sobre 2. E o x do vértice confirma que dá 2. Então, poderia ter usado esse recurso, né? De repente alguém pode achar isso mais fácil, sem problema. E aí, de posse do x do vértice, que é 2, eu faço a mesma coisa, né? Substituo 2 na função para achar o y do vértice. Ok? Então, sim, agora é isso e até a próxima.